Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês já tenham começado o dia de maneira bem agradável na presença de Deus, com a leitura do capítulo de hoje, com a oração e com as suas orações, né? Porque a gente não pode ficar só nas orações dos outros, não. É muito bom ouvir as orações. Eu gosto quando vocês mandam orações, eu acho muito bom, sou abençoada também. Mas a gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender a falar nós mesmas, falarmos com Deus com as nossas próprias palavras, nos achegarmos diante dele, abrirmos o nosso coração e expormos, né, o que estamos sentindo, o que estamos querendo, o que estamos precisando, mas também declararmos a ele o nosso amor, a nossa fidelidade, quanto nós necessitamos dele, o quanto nós não somos nada sem ele. Então, se você não orou hoje ainda, se não leu o capítulo, para tudo, volta lá, tenta pelo menos, sabe, tirar um minuto que seja melhor do que nada. Eu escutei uma coisa que o feito mal feito é melhor do que o não feito bem feito. E é verdade. Então, às vezes a gente, mas eu não tenho tempo. Gente, um minutinho só. Você já pode fechar os seus olhos. Às vezes até quando tá dirigindo. Eu gosto de tirar um tempo específico mesmo, mas às vezes com essa vida corrida, sabe, você tá dirigindo, tá louvando, tá em oração. Então, para tudo, faça uma oração, comece a estabelecer um hábito de orar. Não precisa ser 3, 4 horas, mas começa com 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, o tempo que você puder, tá bom? Mas agora a gente vai entrar aqui no capítulo de hoje, que é o capítulo 11, que é considerado o capítulo mais difícil de se ter um entendimento. Há uma briga teológica aqui nesse capítulo que é muito grande, mas como eu não sou teóloga, nós não vamos entrar nessa briga, a gente não vai ficar nesse mimimi de é isso ou é aquilo. Nós vamos olhar simplesmente a palavra de forma simples, de forma crua mesmo, mas de forma que fala aos nossos corações e que traz algum aprendizado, tá bom? Então a gente já sai ali do capítulo 10, né, que a gente viu ontem sobre a rejeição do povo judeu em relação a Deus. E lembra que eu falei no vídeo passado, no caso no meu vídeo passado, que esses 3 capítulos, eles são como se fosse um index, um apêndice, um anexo no livro de Romanos. É como que Paulo vinha falando da graça, de repente ele para tudo, Brasil, parou tudo, Paulo, e muda o tópico no capítulo 9, nos capítulos 9, 10 e 11. E hoje é o ápice, né, o desfecho desse mini texto dentro do texto de Romanos, vamos colocar assim. Então nós vimos ali no capítulo 9, que era sobre o fracasso de Israel, que mostrava o passado. No 10 era sobre a culpa de Israel, que era o tempo presente. E aqui no 11 a gente vai ver o futuro. Então o 10 foi... 9, aliás, que eu falei o 9. O 9 foi sobre uma palavra, meninas, que me deu um branco na hora que eu falei. Acho que eu falei 1000 palavras, menos a palavra que eu queria usar, que era predestinação. Eu acho que eu falei pré-eleição, eleição, determinação, qualquer coisa menos predestinação. Então, no 9, era essa palavra que eu queria falar, que era a questão da predestinação, mas no 9 a gente vê a eleição, no 10 a gente vê a rejeição, e aqui no 11 nós vamos ver sobre a restauração, que é algo que Deus tem tanto para o povo de Israel quanto para nós, gentias, né? Povo que não era o povo escolhido. Então a gente sai ali do capítulo 10, terminando essa questão aqui da rejeição, e a gente entra aqui, vamos embora agora para a Bíblia, lê comigo aqui os versículos, o comecinho, porque Paulo já vai começar perguntando. Então, Paulo era perguntador. Meninas, vocês já notaram que aqui no livro de Romanos ele faz várias perguntas, às vezes implicitamente, às vezes é bem clara, como aqui, tá bem claro, jogadinho na nossa cara. Mas o bom é que Paulo, ele responde todas, ele não deixa nada assim no ar, não. Ele pergunta e ele mesmo responde, graças a Deus, né, que aí facilita a nossa vida. Então, pergunto, aqui o versículo 1, pergunto: pois terá Deus, porventura, rejeitado a seu povo? Aí olha Paulo perguntando, gente, por acaso foi Deus que rejeitou o povo?
Paulo, ele mesmo vai responder: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a escritura se refere a respeito de Elias? Antes de eu continuar aqui, o que Paulo está falando? Gente, você acha que foi Deus que rejeitou o povo de Israel? Claro que não. Olha aqui o meu exemplo. Ele vai citar a própria vida dele, ele mesmo como exemplo. Eu sou israelita, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes. Né? Com isso ele está dando as credenciais dele. Eu era fariseu, conhecedor da lei e praticante dela. E Deus me escolheu, Deus não me rejeitou, Deus não me deixou de lado. Quando Ele me chamou, eu aceitei o chamado e aí passei a fazer parte desse novo reino. Então não é Deus que está rejeitando a Israel, e sim é Israel rejeitando a Deus. Aí ele vai dar um exemplo aqui de Elias, que ele vai dizer assim: ou não sabeis que as escrituras referem a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, isso aqui é Elias falando com Deus, né? Senhor, mataram todos os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina. Então o que Deus vai responder aqui para Elias? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, né? Peraí, meninos, que esse óculos aqui tá muito no contrário. A graça já não é graça. Que diremos, pois, que Israel busca, se não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais... Meninas, estão me embaralhando porque de verdade meu óculos não tá me ajudando, eu não tô conseguindo ler com esses óculos aqui. Conseguiu, mas a eleição já alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Então o que ele está falando aqui? Que Elias chegou para Deus, né, e falou: olha, só sobrou eu. Tem uma história muito boa. Meninas, a Bíblia é cheia de histórias boas. Sei que muitas conhecem, mas muitas não conhecem. Tô até devendo uma resposta para uma amiga minha que me pediu uma pergunta lá do Velho Testamento e eu esqueci de responder. Thaís, eu já te respondo hoje quando terminar esse vídeo. Então, a Bíblia tem histórias maravilhosas. E uma dessas histórias é a história de Elias, que era um profeta. E aí, eu não vou dar spoiler não, que eu quero que vocês vão procurar a história de Elias e ler. Mas Elias estava se sentindo só. Ele falou: só ficou eu, não tem profeta mais não. Estou sozinho. E Deus fala para ele: não, Elias, você não está sozinho. Eu reservei, tem 7.000 profetas que eu guardei, você não está sozinho. E em todo o tempo tem um remanescente em Israel. Deus não deixa ninguém só. Então, às vezes, até aqui, trazendo aqui para os dias de hoje, a gente se sente tão sozinha. Nós não estamos sozinhas. Tem sempre alguém ao nosso alcance, né? Há um WhatsApp de alcance, uma mensagem, um telefone. Porque, às vezes a gente tem a tendência de se isolar. Às vezes uma simples mensagem: amiga, tô precisando de você. E a gente fica: eu tô sozinha, ninguém me acompanha, ninguém me ajuda. Não, olha Deus falando aqui: Elias, você não tá sozinho não. Eu reservei 7.000. E em todo o tempo em Israel tem um remanescente, que é exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. O povo de Israel rejeitou, mas os gentios aceitaram, e eles eram os remanescentes. E mesmo em Israel ainda haviam aqueles israelitas que, ao conhecerem Jesus, né, como Paulo, ele mesmo se coloca aqui como exemplo, aceitaram, eles se tornam remanescentes, saem da lei para viverem pela graça, né, mediante a fé deles, transformados, sarados, curados, para levar o evangelho da salvação. E é isso que Paulo está falando: nós não estamos sozinhos, sempre tem um remanescente aqui em Israel. Mesmo nos momentos que parecem que todos os profetas foram mortos, Deus ainda havia reservado 7.000. E hoje não andamos mais pela lei, que é o tópico aqui muito de Romanos. Não é a lei, nós não somos salvos pela lei, e sim pela graça que nos foi dada através da cruz, né, da morte e ressurreição de Jesus.
E aí Paulo continua, ele vai continuar esse tópico aqui da salvação, e um pouquinho mais à frente, ele vai, aqui agora estamos no versículo 11, ele vai dizer assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está perguntando aqui, então quer dizer que os israelitas, o povo judeu, eles tropeçaram para que caíssem? Foi essa a intenção de Deus? E aí Paulo fala, de modo nenhum, mas pela transgressão deles, no caso do povo judeu, veio a salvação para os gentios. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e se o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que Paulo está falando? Eles não caíram, eles simplesmente por cair, não. Foi porque através da transgressão deles chegou a salvação aos gentios. Porque os judeus, eles eram o povo escolhido, isso aí não há dúvida. Jesus veio para ele. Lembra ali de Mateus, quando Jesus fala, né? Mateus, Marcos, Lucas, quando ele fala, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E aí, essa salvação, ela se estende a mim e a você e a todos os gentios. Então, se durante, né, se pelo fato dos judeus não terem aceitado, nós, gentios, fomos abençoados com, eu vou colocar um segundo chamado, mas eu acho que não fica bom o segundo chamado, com a extensão do chamado que era para os judeus, esse chamado ele é estendido a todos. E o que ele está falando? Imagina na plenitude, imagina quando o povo de Israel voltar para Deus, imagina o impacto que não vai ter uma pessoa que é judia, quando ela é ela é um judeu messiânico. E hoje tem muitos e muitos judeus se convertendo ao cristianismo. São chamados de judeus messiânicos. Inclusive em Jerusalém tem esse nicho ali de judeus messiânicos, e está crescendo muito no mundo. E é isso que Paulo está falando. Imagina o impacto que eles não vão ter. Porque se a gente vê uma pessoa, um gentil, né, falando de Jesus, nossa, tá normal. Para nós que somos gentios, normal. Mas quando a gente vê um judeu, uau, esse aí realmente saiu dos preceitos da lei e passou a viver pela graça. Pela graça. E aqui no versículo 3 ele diz: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Porque Paulo, nós já falamos, o ministério dele foi fundamentado, né, para os gentios. Não que ele deixou de pregar para os judeus de forma alguma. Tanto é que quando ele chegava em algum lugar, nas suas viagens missionárias, o primeiro lugar que Paulo ia era na sinagoga. Ele ia pregar para aqueles que já conheciam a lei. Mas aí sempre, lembra, meninas, que ele sofreu muito ali em Atos, né? Era apedrejado, encarcerado, teve uma hora que foi até tido como morto, porque os judeus não queriam ouvir. Então ele vai e expande o seu ministério para os gentios, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles, porque se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo. O que Paulo está falando aqui? Olha, o que eu estou fazendo com vocês, gentios, é para que a vida de vocês agora impactue a vida dos judeus. Porque, meninas, os judeus messiânicos agora, eles são alcançados pelos gentios. Desde essa época de Paulo, até aqui em Roma especificamente, até hoje, maiormente eles são alcançados por nós, gentios. Não um ou outro que é através da palavra, assim, quando lendo, porque eles não leem algumas partes, por exemplo, o capítulo 61 de Isaías é cortado da Torá, eles não leem, porque fala especificamente de Jesus. Então, não é muito fácil um judeu simplesmente lendo a lei, ele se converter ao cristianismo, e eles não têm o Novo Testamento. Então, cabe a nós agora, os gentios, levar essa palavra para ele. Então Paulo fala, olha, eu estou pregando para vocês, gentios, para que agora, através, né, de vocês, eles voltem, eles vejam o exemplo e eles voltem para o chamado que era inicialmente feito a eles e aceitem. É basicamente isso que Paulo está falando aqui. E aqui agora no versículo 17 ele diz: se porém alguns dos ramos, aí ele vai falar aqui sobre a videira, deixa eu ver se começou aqui no 16.
Eu vou ler do 15. Porque se de fato terem sido rejeitados, se não a vida dentre os mortos, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ele tá dando um exemplo de uma raiz forte, onde os ramos serão saudáveis. Que raiz é essa? Que ramos são esses? Calma lá, calma lá. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então parece, eu sei que para vocês que estão nova nessa caminhada, deve estar que raiz é essa, que ramo é esse, que enxerto é esse, aonde vem. Aqui a videira é um símbolo de Israel e ele está usando a videira, uma árvore, né? O que ele está dizendo aqui? Olha, a videira é Israel, o chamado foi para Israel, mas Israel não aceitou, os ramos foram quebrados. E aí pegou-se outros ramos e enxertou nessa videira. Nós, os gentios, nós somos os ramos que foram enxertados na videira. Mas há outros ramos que caíram, que foram quebrados, que são o povo judeu. Agora eles também vão receber, eles também vão aceitar. Só que o que Paulo estava falando aqui é porque tem um fator que quando Paulo escreve essa carta aqui para os romanos, a igreja em Roma era basicamente de gentios. Lembra que os judeus eles haviam saído de Roma porque o imperador Cláudio tinha determinado tinha lançado um decreto, né, assinado um decreto. Então o evangelho chega ali em Roma, mas é basicamente só para gentios. E aí quando os judeus começam a voltar ali para Roma, a igreja ela tá muito forte na parte de gentios e poucos judeus. A proporção era bem maior, eu não sei a proporção exata, mas vamos colocar aqui, assim, 70% gentios, 30% judeus. E aí os judeus começam a querer mandar, a querer mostrar, peraí, não, vocês rejeitaram e agora vocês não têm vez aqui. E o que o Paulo está falando, não, peraí, vocês só existem por causa da raiz, que é Israel, por causa da raiz, que é o povo judeu. Vocês são os ramos bravos que foram enxertados na raiz para beber da seiva, que é a raiz, que é o povo judeu. Então o chamado é para eles, vocês foram enxertados, vocês foram aceitos, vocês estão bebendo desta seiva, vocês estão sendo fortalecidos, estão conhecendo, né, a verdade que transforma, mas não queiram se gloriar disso não. Não queiram achar que vocês são melhores do que ninguém não, porque vocês aceitaram e o povo judeu rejeitou. Vocês não são melhor. É basicamente isso que Paulo está falando. Baixa a bolinha aí de vocês, que vocês não são melhores do que ninguém, não é porque eles rejeitaram e vocês aceitaram que agora vocês estão numa posição superior, nada disso. Vocês estão enxertados na videira e simplesmente baixa a bola, é pela graça, a graça alcança tanto vocês, os gentios, quanto agora vai alcançar os judeus, porque a partir de agora não é lei, eles só vão entender, eles só vão fazer parte desse Israel espiritual a partir do momento que eles entenderem que eles também agora vão ser ramos enxertados na videira, porque agora eles vão viver pela graça e não mais pela lei. Não era Paulo tentando dar uma baixadinha aqui na bola dos gentios que estavam se achando. Ah, a gente aceitou de cara, eles aí rejeitaram, perderam a vez. Não perderam a vez não, eles ainda são o povo escolhido. Agora vão ter que ser né? Eles eram esses que rejeitaram, eles vão ter que ser enxertados também na raiz de Davi, na videira verdadeira. Meninas, então tem essas coisas assim que a gente só vai entender na medida que nós formos lendo, que a gente vai comparando um livro com o outro. Eu sei que é muita novidade, Romanos, né, é bem não diria difícil, mas tem uma pegada diferente. Paulo está mostrando, Paulo vem falando sobre a graça, e aqui nesses 3 capítulos ele fala sobre rejeição, sobre predestinação, sobre o futuro de Israel, que Israel ainda vai ser reenxertado. E imagina, que ele falou aqui um pouquinho antes, nos versículos anteriores, imagina quando Israel estiver na sua plenitude. Meninas, vai ser
o propagar do evangelho. E a Bíblia diz isso, que nós vamos ver nos últimos dias o povo judeu se convertendo, o povo judeu se arrependendo, pedindo perdão e voltando, né, as suas vidas para Cristo. E eu creio que a gente está muito, mas muito perto disso. E agora a gente vai aqui pro finalzinho, aqui no capítulo 11. A gente vai ver que ele vai falar ainda sobre a aliança, né? Que o povo estava em pecado, mas que Deus em nenhum momento, Deus abandonou, Deus rejeita Israel. Ao contrário, Israel que rejeita a Deus, mas a misericórdia de Deus, ela ainda se estende. Deus é um Deus tão misericordioso que ele não é aquele pai que fala, vocês me rejeitaram, agora não tem pra vocês aqui mais não. Pode ir embora, Deus. Não, ele ainda vai estar com as portas abertas chamando a todos. Porque Deus, lembra que ele fala que ele não faz exceção de pessoas? E um versículo também que me vem à cabeça agora, eu acho que é João 12, não vou lembrar, 1:12, que fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a quem? A judeu? A gentil? Não, a todos. Mas o que eles tiveram que fazer? Receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então, todos aqueles que recebeu a Cristo, quer seja judeu, quer seja gentil, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, hoje, se há um judeu que se arrepende dos seus pecados e entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele também passa a ser chamado filho de Deus. Enquanto não, ele vive debaixo da lei, está fora da salvação. Meninas, é duro falar isso, mas não, porque Deus é bom. Não, a Bíblia é muito clara, Deus também é um Deus de juízo e nós temos acesso, todos nós temos acesso a essa palavra que transforma. Mas bora terminar esse capítulo, porque esse capítulo termina de forma linda. Porque o que Paulo está querendo terminar? Ele fala sobre, primeiro, para fechar esse bloco desses 3, eu tiro o óculos, eu boto o óculos, tá tudo certo. Para fechar esse bloco desses 3 capítulos que destoam um pouquinho dos demais, Paulo volta para um cântico. Esses próximos versículos aqui, eles eram um cântico que era cantado na igreja primitiva. A gente não tem o ritmo, né? Mas tem um pedacinho aqui, o finalzinho tem uma música que depois eu vou postar o vídeo dessa música aqui para vocês. Então Paulo termina com esse cântico que era cantado na igreja primitiva. E olha que coisa mais linda que é isso aqui. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém consegue conhecer a mente de Deus. Ela é tão profunda, ela é tão densa, tão maravilhosa que nós, na nossa pequenez, na nossa humanidade, a gente não consegue. Não tem como. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem é que aconselhou a Deus, meninas? Ninguém. Porque Deus por si só, Ele é capaz de tudo, Ele é capaz de todas as coisas, Ele não necessita. Acho que a gente falou sobre isso em algum ponto aí dos nossos estudos, né? Deus não tinha necessidade de mostrar sua soberania como Deus, porque Ele já é soberano, mas Ele necessitava de um relacionamento conosco, filhos, chamados para termos comunhão com Ele. Não damos conselho a Ele, pelo contrário, Ele é que nos aconselha. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Quem é que deu alguma coisa para Deus? O que é que você já deu para Deus? Nada. Eu não dei nada, porque a única coisa que a gente pode dar de volta, aliás, é entregar a Ele o que já era dele, é a nossa vida. Então eu só dou para Ele o que já era meu, o que Ele me deu, é dele, não é meu. Então não sou eu dando para Ele, só tô falando, pega de volta o que já era dele. E agora vem o versículo que eu acho maravilhoso, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meninas, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa entender que porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, todas as coisas. O meu casamento é para ele, os meus filhos é para ele, são para ele, o meu trabalho é para ele, tudo que eu tenho é para ele, a minha vida é para ele. Nada que eu tenho é meu, é tudo dele, tudo por ele e para ele, por meio dele. Nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele, através dele, para ele, por ele. Não tem como. E por isso, a glória, o louvor, o domínio, tudo de volta para ele. Olha que forma linda que Paulo termina esse capítulo 11. Que nós possamos hoje reconhecer que as nossas vidas, né, elas não são nossas. Não são nossas. Por isso que eu acho, né, que a gente tem que repensar, né, o que nós fazemos com as nossas vidas. Porque se a minha vida não é minha, é como se eu tenho um dinheiro, se eu tô com dinheiro de uma pessoa, eu não posso gastar esse dinheiro de forma aleatória. Esse dinheiro não é meu, ele não me pertence. Eu tenho que saber o que fazer com esse dinheiro, o que eu tenho permissão, o que eu não tenho. A mesma coisa com a nossa vida. Nossa vida, ela não nos pertence, ela pertence a ele. Quando nós passamos realmente a entender. Então é tudo para ele, tudo por ele, tudo por meio dele. Nada do que eu tenho chegou a mim por meu mérito, nada do que eu tenho. Eu sei que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que correr atrás, mas se ele não abrir as portas, não tem. Não tem. Não tem riqueza, não tem saúde, não tem nada. E o que eu tenho, eu devo entregar nas mãos dele, dar para ele. Toda a minha vida, como eu falei, né, as nossas famílias, os nossos trabalhos, eu acho que a gente ainda está tão longe disso. Eu queria realmente viver isso aqui. Romanos 11, 33, não enxergo, 36, né? Romanos 11, 36. Tudo é para ele, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E eu quero que você também fale, Senhor, tudo que eu tenho, me ensina a entregar a Ti, a entregar a minha família, a entregar o meu trabalho, a minha vida, as minhas horas, né, as coisas que eu faço, que tudo que nós venhamos a fazer seja para o louvor, para a honra e para a glória dele, porque ele é digno de ser louvado. Ele não nos rejeitou, não rejeitou ao seu povo, ao povo chamado, né, a videira, ao Israel, mas também se estendeu a nós o convite da salvação. Nós, os ramos bravos, enxertados na videira, para bebermos dessa seiva e entendermos que é tudo por ele, para ele. E não é para hoje só não, é para todo o sempre. Amém. Então que eu e você, a partir de hoje, possamos viver com esse entendimento. Que tudo que temos, tudo que somos e tudo que seremos é para ele, por ele e para ele. Amém? Deus abençoe o seu dia. Fique firme nessa videira, como ramo bravo enxertado nela. Germine, floresça e frutifique, porque Ele quer que você beba da seiva dele todos os dias, hoje e para sempre. Mas também que entregue a Ele a glória, o louvor, o domínio, porque Ele é digno. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Romanos 12.